Você tem alguns minutos para Deus? Seja bem-vindo ao Glória a Vós, Senhor. Vamos juntos meditar o Evangelho do dia. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, que a paz do Cristo esteja com cada um de vocês. Minha gente querida, meus filhos e filhas tão amados do imenso, compassivo e generoso coração de Deus. Que a paz mansa, o abraço restaurador e a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, junto com o carinho aconchegante da nossa Mãezinha do Céu, a Virgem Maria, e o vento impetuoso do Espírito Santo, entrem agora mesmo pela porta da sua casa. Que essa graça bendita, luminosa e purificadora visite a sua sala de estar, a sua cozinha, abençoe o seu local de trabalho e derrame um bálsamo de esperança sobre aquele peito que, quem sabe hoje, acordou tão apertado, cansado de tanto lutar, sentindo-se esgotado pelo peso de uma mágoa antiga, pela dor de uma traição, pelas feridas que o tempo não cicatrizou ou por essa amargura pesada que paralisa a nossa alma porque alguém nos machucou profundamente e o nosso orgulho se recusa a perdoar. É uma alegria sem tamanho, um verdadeiro oásis no meio do deserto da nossa correria diária, podermos parar tudo o que estamos fazendo para sentarmos juntos, como uma grande família de irmãos amados, aos pés do Mestre, deixando que a sua palavra lave as nossas feridas e nos liberte da prisão mais cruel que existe, a prisão do rancor. Meus irmãos amados, o Evangelho de hoje começa com uma pergunta que o apóstolo Pedro faz a Jesus, achando que estava abafando na generosidade: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes. Naquela época, os mestres da lei ensinavam que perdoar 3 vezes já era mais do que suficiente, a 4ª vez já era abuso. Pedro, achando que era muito bondoso, joga o número 7 na mesa, achando que Jesus ia dar um tapinha nas costas dele e dizer: Nossa, Pedro, você é um santo. Mas Jesus, com aquela sabedoria divina que desmonta a nossa pequenez, dá uma resposta que nos deixa sem fôlego: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, minha gente, dá 490 vezes. Jesus não está fazendo conta matemática, como se aos 491 a gente pudesse pegar o porrete e se vingar. O número 490 significa sem limite, significa perdoar sempre, infinitamente, da mesma forma que Deus nos perdoa todos os santos dias. Para explicar isso, Jesus conta aquela parábola impressionante do empregado que devia uma fortuna impagável ao rei, algo como milhões de reais, uma dívida que ele nunca, em 1000 vidas, conseguiria quitar. O empregado cai de joelhos, chora, implora um prazo, e o rei, movido por uma compaixão visceral, perdoa tudo. Anula a dívida inteira, rasga o documento, limpa o nome do homem de graça. Mas vejam que coisa triste e revoltante acontece logo em seguida, minha gente. Esse mesmo empregado sai do palácio, aliviado por ter ganho uma fortuna de graça, encontra um colega de trabalho que lhe devia uma mixaria, 100 moedas, uma quantia insignificante. O que ele faz? Ele agarra o companheiro pelo pescoço, começa a sufocá-lo e grita: Paga o que me deves. O pobre coitado cai aos pés dele,
usa as mesmas palavras de súplica, pede um prazo. Mas o homem perverso endurece o coração e manda jogá-lo na prisão. Traga isso para a nossa realidade atual, meus filhos. Quantas vezes nós agimos exatamente como esse empregado perverso? Nós somos criaturas cheias de falhas, de pecados e de fraquezas. Todos os dias, nós entramos no confessionário invisível de Deus ou rezamos o Pai Nosso pedindo: perdoai as nossas ofensas. Deus nos perdoa montanhas de pecados, tem paciência com as nossas quedas, passa a mão nas nossas feridas espirituais e nos acolhe com amor. Mas aí, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, chega alguém, o cônjuge, o irmão, o filho, o colega, e pisa na nossa bola, comete uma falha, nos magoa. E o que a gente faz? A gente guarda a ofensa num potinho de vidro bem fechado, alimenta o rancor dia após dia, tranca o coração, vira a cara e diz: eu posso até perdoar, mas eu nunca vou esquecer. A gente quer cobrar do outro o preço integral da ofensa, exigindo perfeição, enquanto Deus nos cancelou uma dívida eterna. Jesus termina essa parábola com um aviso severo, que corta como uma espada: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Prestem muita atenção nessa palavra, de coração. Perdoar não é um sentimento que brota fácil na carne. Perdoar é uma decisão da alma, um ato de obediência a Deus. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para quem te ofendeu, você está abrindo as portas da sua própria cela e jogando a chave fora, libertando-se a si mesmo da escravidão da amargura. Não deixe que o rancor roube a sua saúde, tire o seu sono e destrua a sua família. Deixe que a misericórdia infinita de Deus lave o seu peito hoje. Perdoe quem te machucou e experimente a paz indescritível de quem vive com o coração leve e perdoado. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, amado e soberano Filho de Deus, Rei da misericórdia infinita, que nos ensinaste a perdoar sem limites e a viver na liberdade dos filhos de Deus. Nós nos colocamos agora, como uma imensa, necessitada e fervorosa família de fé, de mãos dadas em espírito, rompendo todas as barreiras da distância física através desta tela, formando uma verdadeira muralha de oração, de clamor e de total confiança diante da Tua presença santa, majestosa e infinitamente misericordiosa. Nós dobramos os joelhos do nosso coração exausto, desarmamos as nossas defesas humanas, despimos o nosso orgulho ferido, a nossa sede de justiça própria e a nossa mania de guardar rancor, e colocamos toda a nossa pequenez, as nossas mágoas antigas, as traições que sofremos, as nossas doenças e as feridas abertas aos Teus pés sagrados e perfurados por amor a cada um de nós. Nós Te adoramos, Te louvamos, Te bendizemos e rendemos graças infinitas porque Tu nos perdoaste primeiro, pagando com Teu próprio sangue a nossa dívida impagável. Nós Te pedimos perdão, nosso doce e amado Salvador, com a alma profundamente contrita, envergonhada e rasgada de arrependimento sincero. Perdoa-nos, Senhor, pelas inúmeras vezes em que agimos como o empregado perverso da parábola, recebendo o Teu perdão abundante todos os dias e recusando-nos a perdoar as pequenas falhas dos nossos irmãos. Perdoa-nos por guardarmos mágoas no peito, por alimentarmos o desejo de vingança, por virarmos as costas para quem errou e por criarmos muralhas de gelo dentro das nossas próprias famílias. Perdoa a nossa falta de compaixão, a nossa dureza de coração e a soberba de acharmos que somos justos enquanto julgamos e condenamos os outros sem piedade. Lava-nos, Jesus, purifica a nossa mente e o nosso peito com a torrente viva, quente e restauradora do Teu sangue precioso. Arranca todo o veneno da amargura, todo o rancor e toda a escravidão do nosso ser. Olhai por nós, Senhor Jesus, nesta hora de forte clamor, de suspiros profundos e de intercessão fervorosa, porque a Tua multidão de filhos amados está acorrentada pelo peso das mágoas, e nós precisamos desesperadamente que o Teu Espírito Santo quebre essas correntes e nos liberte para amar. Nós Te apresentamos, Senhor, os corações amargurados e presos nas correntes do rancor. Olha, Mestre, para os Teus filhos que estão nos assistindo agora e que carregam feridas profundas no peito, mágoas de cônjuges, de pais, de filhos, de amigos ou de patrões, sentindo que a alma está envenenada pela dor de uma ofensa não resolvida. Derrama o Teu óleo de cura, Senhor. Toca nessas memórias feridas, dissolve o gelo do ressentimento e dá aos nossos irmãos a graça sobrenatural de perdoar de coração. Nós Te apresentamos, Divino Médico, os enfermos que adoeceram o corpo por causa da falta de perdão. Passa agora, Senhor,
com a orla do teu manto sagrado pelos leitos de hospitais, pelas UTIs e pelos lares onde há pessoas acamadas sofrendo com doenças graves, dores crônicas, hipertensão, depressão e pânico que muitas vezes nasceram de um coração amargurado e cheio de ódio reprimido. Nós clamamos pelo teu poder de libertação e cura. Liberta a mente de todo o rancor e restaura a saúde física e mental dos teus filhos. Nós te suplicamos pela paz e pela harmonia nas nossas famílias. Jesus, entra em cada casa e expulsa o espírito de divisão, de cobrança e de rusgas cotidianas. Ensina-nos a amar como tu amas, a perdoar 70 vezes 7, e a fazer da nossa família um verdadeiro reflexo do teu perdão infinito. Que nenhum de nós se perca por causa da dureza de um coração incapaz de perdoar. Sê tu, Senhor, o libertador das nossas almas e o curador de toda a nossa história. Cobre-nos com o teu manto sagrado e guarda-nos de todo o mal, hoje e por toda a eternidade. Amém. Meus irmãos queridos, que palavra maravilhosa, que sacode a nossa alma, que arranca o espinho do rancor do nosso peito e nos liberta da pior prisão que existe, a prisão de um coração que não sabe perdoar. A grande lição que nós levamos hoje para o nosso travesseiro, para curar a nossa mente e encher a nossa semana de provisão e de vitórias, é esta: pense em quanto Deus já te perdoou na vida. Pense nas vezes em que Ele te segurou no colo e limpou o teu nome quando você não merecia absolutamente nada. Como é que a gente pode, depois de receber uma graça tão gigante de Deus, fechar o coração e negar o perdão a um irmão que erra? Perdoar não é fraqueza. Perdoar é a maior demonstração de força, de nobreza e de liberdade que um filho de Deus pode dar. Liberte quem te ofendeu, e você verá as correntes da sua própria vida caírem por terra. Eu quero deixar uma exortação, um desafio prático para você viver nesta semana. Se há alguém na sua vida a quem você tem negado perdão, se você tem alimentado raiva ou desejado mal de alguém nos últimos tempos, faça uma oração corajosa hoje mesmo. Feche os seus olhos, respire fundo e diga: Senhor, eu não consigo perdoar pelas minhas próprias forças, mas pela tua graça, eu decido perdoar, de coração. Tira essa mágoa de mim e abençoa essa pessoa. Faça isso com sinceridade, e você vai sentir um peso enorme saindo das costas e uma paz indescritível invadindo a sua alma. E para que a gente continue sempre juntos, caminhando debaixo dessa chuva de luz e de misericórdia, vencendo as dores deste deserto e nos alimentando da palavra de Deus todos os dias, eu preciso muito que você caminhe comigo nesta linda missão. Inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal. É muito simples e totalmente de graça. É só clicar nesse botãozinho vermelho. Venha fazer parte do nosso exército de corações curados e sustentados por Deus. Ative o sininho das notificações para que o YouTube te acorde com a voz do Senhor e o abraço do Pai logo cedo. E cumpra a sua nobre ação missionária de hoje. Compartilhe este vídeo. Mande no WhatsApp da família, no grupo do trabalho, para os seus amigos e de forma muito especial, para aquela pessoa que está amargurada, sofrendo com mágoas antigas e precisando de um milagre de libertação. Leve a esperança do perdão de Cristo para a vida desse irmão. Deixe aqui nos comentários a sua oração de entrega, a sua declaração de fé tomando posse da liberdade do perdão. Escreva com muita força, alegria e certeza inabalável: Senhor, eu perdoo de coração e sou livre pela tua graça. Vão em paz, com o coração inabalável, livres de toda mágoa e transbordando da misericórdia de Deus, e que o Senhor vos acompanhe sempre. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.